Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Se Segura. Só que hoje nós vamos fazer um episódio muito diferente. Ao invés de algum convidado, a gente falar sobre empreendedorismo, nós vamos falar sobre consórcios. Nós percebemos que apesar de ser uma modalidade, uma ferramenta de planejamento financeiro já antiga no mercado brasileiro, muitas pessoas ainda não conhecem, não sabem o que é efetivamente o consórcio. E o nosso objetivo hoje é explicar, trazer as informações às pessoas para que elas possam ter um pouco mais de conhecimento antes de investir nesse negócio. World changer, history maker. E a primeira pergunta que nós vamos tentar responder é: consórcio vale a pena? Então eu vou te dizer 3 motivos para você fazer o consórcio. O primeiro deles é o seguinte: você não precisa dar entrada para fazer um consórcio. Vamos falar das modalidades ou dos meios mais tradicionais de se comprar um imóvel, por exemplo, que é você comprar à vista, ou seja, você tem o dinheiro, vai lá, tem o capital e compra, paga de uma vez aquele imóvel, ou você faz o financiamento. Quando você vai fazer o financiamento, você precisa ter pelo menos 30% do valor do imóvel para que você possa fazer aquele financiamento, senão você não consegue nem fazer o contrato com o banco. No consórcio é diferente, você não precisa ter esses 30%. Basta você procurar uma administradora, ir lá fazer o seu consórcio e começar a pagar as parcelas. Então é uma forma de fazer com que as pessoas tenham acesso a adquirir esses produtos, ou seja, imóveis, serviços, automóveis, enfim. Bom, aí vem o segundo motivo. E aí nessa parte aqui, os gestores financeiros, o pessoal que vende curso de investimentos, né, vai dizer o seguinte: olha, ao invés de você fazer um consórcio, é melhor você aplicar esse dinheiro no mercado de capitais, no mercado financeiro. Bacana. Só que isso está muito longe da realidade do povo brasileiro. 90% das pessoas não sabem o que é um fundo de investimento imobiliário, não sabem o que é uma letra de recebíveis agrícolas, um CDB, um RDB. Aí você vai dizer de tesouro direto. Tá bom, pré-fixado, pós-fixado, qual o título do tesouro direto? Então, quando você fala sobre mercado financeiro, você está falando para uma parcela muito nichada da população brasileira. É claro que essas pessoas que vendem cursos, que falam sobre investimentos, prestam excelente serviço para a população brasileira, ensinam efetivamente o que é investimento. Isso é muito bom, mas ainda está muito distante de 90% da população brasileira. E o consórcio é sim uma alternativa viável, porque é fácil as pessoas compreenderem, é fácil as pessoas investirem. E o terceiro motivo é: tá certo, eu faço parte dos 10% das pessoas que conhecem o mercado financeiro. Eu sei investir, eu tenho aplicações financeiras. Bacana, parabéns. Então você faz parte dos 10% da população brasileira que conhecem sobre esse mercado. Eu tenho certeza que se você fez investimento, você tem um objetivo. Vamos supor que seu objetivo seja adquirir um imóvel. Você foi lá, conseguiu juntar R$ 1 milhão através das suas aplicações financeiras. Será que é mais inteligente, será que é mais vantajoso você pegar todo o seu investimento e comprar esse imóvel de uma vez? Você imobilizar todo o seu dinheiro? Vou te dar uma outra forma de pensar. Se você juntou esse R$ 1 milhão aí, por que você não deixa 40% investido da mesma forma? Faz um consórcio, pega 60% do valor que você investiu e oferece de lance. Porque com 60%, muito provavelmente, você será contemplado. Se você utilizar esse imóvel para aluguel, você pode utilizar o valor do aluguel para pagar as parcelas do consórcio. Ou se você utilizar a carta de crédito para comprar o seu imóvel para morar, o seu rendimento pode pagar as parcelas do seu consórcio. Então, ao contrário do que as pessoas dizem, o consórcio é um verdadeiro aliado do planejamento financeiro. E é exatamente sobre esse ponto que nós vamos iniciar. O que é o consórcio? Como eu disse, o consórcio é uma ferramenta, um instrumento de planejamento financeiro. A grande maioria das pessoas tem dificuldade em juntar dinheiro. Muitas pessoas até querem fazer um pé de meia, juntar um dinheiro. Mas é aquela história, né? Vem sempre uma lona de freio, vem sempre um barulho do motor ali, tem sempre um probleminha na casa que você tem que arrumar, e aí você está lá juntando dinheiro, tem que se desfazer daquele dinheirinho às vezes para poder arrumar uma coisa ou outra na casa. Então muitas pessoas não têm essa disciplina financeira. E é aí que o consórcio entra. Ele obriga as pessoas que tenham essa disciplina. Por quê? Porque todos os meses ele tem aquele compromisso com ele mesmo e com outras pessoas para fazer o consórcio. Então vamos começar dizendo o que é o consórcio. O consórcio é uma forma de autofinanciamento.
O consórcio é como se fosse um financiamento coletivo, para ficar mais fácil as pessoas entenderem. Ao invés de você ir lá no banco, fazer um empréstimo, pagar juros, né? Dar o dinheiro, os 30% adiantado, como nós já dissemos aqui, você mesmo se financia. Então, como é que é isso? Várias pessoas com o mesmo objetivo. Vamos supor, comprar um imóvel, comprar um automóvel. Vamos para o imóvel, que é o mais comum. Várias pessoas têm o mesmo interesse de comprar um imóvel. O Vladimir quer comprar um apartamento, a Yara quer comprar um apartamento, o Jefferson está aqui, quer comprar o apartamento dele. Mas acontece que às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar à vista. E eu já falei que nem sempre pagar à vista é um melhor negócio, é a melhor opção. Ou às vezes não tem o dinheiro da entrada. Ou às vezes a gente não quer se descapitalizar nesse momento. Então o que a gente faz? A gente se junta, várias pessoas se juntam, têm o mesmo objetivo, e nós vamos lá montar um grupo de consórcio. Isso é feito por meio de uma administradora de consórcios. Essa administradora é, antes de tudo, uma empresa registrada, reconhecida e autorizada pelo Banco Central. Ou seja, não é qualquer um pode abrir uma empresa e começar a vender cota de consórcio. Não. Existem empresas sérias no mercado e que são fiscalizadas e regulamentadas pelas autoridades competentes. Então, nós nos juntamos para cada um ter a oportunidade de comprar o seu apartamento. Então todo mundo vai lá, coloca o dinheiro no potinho, coloca o dinheiro no cofre, e todos os meses, pelo menos 2 de nós teremos direito a pegar aquele dinheiro ali e comprar o nosso imóvel. Todo mundo vai continuar depositando esse dinheiro todos os meses, até que ao final do grupo, todas as pessoas tenham comprado o seu imóvel. Então por isso que o consórcio é conhecido como autofinanciamento, porque as pessoas se financiam, as pessoas juntam dinheiro para comprar aquele bem. Então é uma forma de financiamento coletivo. O consórcio, o grupo de pessoas, formam um fundo de capital comum. O fundo de capital comum é esse aporte que todas as pessoas fazem mensalmente para que cada uma tenha condições de, até o final do grupo, até o final do período estabelecido, todos consigam adquirir o seu bem, seja seu imóvel, seja o seu automóvel. Hoje em dia existem consórcios de serviços, né? Por exemplo, consórcio de viagem, consórcio de cirurgias plásticas. Existem consórcios das mais variadas formas e mais variados objetivos, né? Basta que você procure que você vai encontrar o seu. Existem dentro do consórcio 2 tipos de grupo, né? Eu quero então fazer um consórcio, eu quero participar de um consórcio, como é que eu faço? Bom, existem 2 tipos de grupo. Grupo em andamento e grupo em formação. Como o próprio nome diz, o grupo em andamento é aquele que já foi formado, já tem as assembleias, já foi constituído. O grupo em formação é aquele que não se constituiu ainda. O que é isso? Quando você vai formar um grupo de consórcio, é feita uma assembleia, né? É feito um registro daquele grupo, porque todas as pessoas que participam do grupo são sócios daquele grupo de consórcio. Então, a partir do momento que se venderam, se construíram as cotas mínimas para funcionamento, então é feito o registro e a primeira assembleia. O que é a assembleia? A assembleia é a reunião das pessoas que participam do consórcio para efetivamente dar vida àquele grupo. Então, a partir da primeira reunião, da primeira assembleia, o grupo está constituído e a partir daí as pessoas já podem começar a dar lance e serem sorteadas para poder serem contempladas. Como é que eu faço para participar de um grupo em andamento? De 2 formas. Você pode comprar uma cota vaga. Você lembra quando eu falei lá atrás que quando um grupo está sendo formado, não necessariamente ele vendeu 100% das cotas, o grupo pode iniciar com 80% das cotas, por exemplo, ou seja, sobraram 20%. Esse grupo já está em andamento, algumas pessoas já foram sorteadas, algumas pessoas já deram lance, ele já está funcionando. Você entra no meio desse grupo e você já pode participar dos sorteios e dos lances. Você compra uma cota vaga. Ou, de repente, todas as cotas desse grupo já foram preenchidas, né? Não existe uma cota vaga mais. O que você pode fazer? Se algum participante daquele grupo tiver interesse, ele pode transferir a cota dele. O Vladimir já está lá em um grupo em andamento, mas o Vladimir não quer fazer mais parte desse grupo. O Vladimir não tem mais interesse no consórcio, nesse consórcio especificamente. Então, o que o Vladimir pode fazer? O Vladimir pode vender a cota dele para a Yara, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente se dirige até a administradora, faz todo o trâmite e eu transfiro, eu cedo a minha cota. Então,
a pessoa que adquirir a minha cota começará a participar do grupo em meu lugar. Eu não farei mais parte daquele grupo de consórcio. E eu falei aqui sobre contemplação. O que é a contemplação? A contemplação é o direito de utilizar a carta de crédito. Eu vou falar o que é a carta de crédito. A contemplação é quando eu efetivamente posso utilizar o bem, posso ter direito àquele bem. Ou seja, posso ter o direito de comprar o meu imóvel, posso ter o direito de comprar o meu carro, posso ter o direito de contratar o serviço, né, que eu imaginei lá no início, que eu contratei lá no início, né, minha cirurgia plástica, meu implante capilar, por exemplo. Existem duas formas de contemplação, por sorteio ou por lance. O sorteio ele é feito pela Loteria Federal. Então, quando você adquire uma cota do seu grupo, isso em todos os grupos, em todas as administradoras, automaticamente você recebe um número. Existe uma regra estabelecida pelo Banco Central e pela Caixa Econômica Federal, onde todos os meses, pelo menos uma pessoa de cada grupo será sorteada. Existem possibilidades de mais de uma pessoa ser sorteada, dependendo do grupo, dependendo da sua administradora, dependendo do tipo de serviço ou de produto que você adquirir. Então, pelo menos uma pessoa, no mínimo, será sorteada naquele grupo. E a outra forma de contemplação é o lance. O lance é uma espécie de leilão, onde você vai oferecer um percentual do valor da sua carta de crédito para que você antecipe o seu saldo devedor. Então, como é isso? Eu tenho uma carta de crédito de 100 mil reais, por exemplo. Vou comprar um automóvel de 100 mil reais. Essa é a minha carta de crédito. Esse é o valor que eu contratei. Então, durante a assembleia, eu vou oferecer um lance de 50% ou 60%, o valor que eu estabelecer. Ou seja, se eu oferecer um lance de 50%, quer dizer que eu estou dando 50 mil, eu estou dizendo para a administradora e para os demais participantes que eu ofereço 50 mil para reduzir já do meu saldo devedor. Então, se o meu lance for maior, se o meu leilão for maior, se ninguém oferecer mais que 50%, eu automaticamente terei direito de ser contemplado. Eu automaticamente terei o direito de pegar a minha carta de crédito. Isso é o lance. Existem algumas administradoras que trabalham com o lance embutido. Então, vamos na mesma possibilidade dos 100 mil reais da carta de crédito. Então, eu ofereço 50% de lance, ou seja, eu estou oferecendo 50 mil. Mas eu não tenho os 50 mil. Então, o que eu faço? Eu vou dar um lance embutido de 30% em cima desses meus 50 mil. O que eu estou dizendo? Eu estou abrindo mão de 30% da minha carta de crédito. Ao invés de eu pegar uma carta de crédito de 100 mil reais, eu vou pegar uma carta de crédito de 70 mil reais e vou dar só 20 mil em dinheiro. O meu lance vai continuar sendo de 50%. Só que 30% desse meu lance é um lance embutido, ou seja, eu estou tirando do valor da minha carta de crédito, e 20% eu vou pagar em dinheiro. Eu vou reduzir o meu saldo devedor em 50% da mesma forma, mas só vou desembolsar 20%. É uma estratégia que muitas pessoas utilizam para potencializar o seu lance. E muitas pessoas têm sido contempladas dessa forma. Fui contemplado. E agora? Ou por sorteio ou por lance, eu fui contemplado. Ou seja, eu já tenho o direito de utilizar a minha carta de crédito. Mas esse direito é automático? Desde que você cumpra todos os requisitos da administradora do seu consórcio. Ou seja, você tem que apresentar toda a documentação, você tem que ir lá, você tem que pagar o valor do lance, se você realmente foi contemplado por lance. E aí a administradora vai fazer toda a análise de crédito e emitir a sua carta de crédito. A carta de crédito funciona como se fosse uma ordem de pagamento, como se fosse um cheque que ela vai te entregar para que você vá lá na sua corretora, na sua imobiliária ou na sua concessionária de veículos e adquirir o seu bem. Então, o que é a carta de crédito? A carta de crédito é isso. É a ordem de pagamento que a administradora do consórcio emite para que você tenha direito de utilizar aquele valor que você contratou. Né? Se você contratou uma carta de crédito de 100 mil, você vai receber uma ordem de pagamento de 100 mil. Se for de 1 milhão, uma ordem de pagamento de 1 milhão, e assim sucessivamente. E eu tenho prazo para usar? Bom, e aí você tem que olhar o seu contrato de consórcio. Né? Você não tem prazo para usar. Você foi contemplado, fui sorteado ou deu lance,
mas eu não quero usar minha carta de crédito agora. Não tem problema, você continua tendo direito, você só não vai retirar essa carta de crédito e você vai utilizá-la no momento mais oportuno. E o que acontece se eu não utilizar? Nada, você continua tendo direito, a sua carta de crédito vai ficar lá aguardando até que você apresente a documentação, e aí no momento oportuno você se dirige a administrador de consórcio para poder utilizar o seu direito. É simples assim, você não tem prazo para utilizar. É claro que o prazo limite é o final do grupo. Encerrou o grupo, é óbvio que você vai ter que utilizar a sua carta de crédito. Existe uma celema, muitas pessoas falam assim, mas existe sim juros em consórcio. Não, não existe juros em consórcio. Se você pegar o conceito de juros, é muito diferente do que taxa de administração. Os juros é o rendimento do capital. É quando você pega o seu dinheiro, você rentabiliza ele ao longo de um determinado período, e aí aquela diferença do que você investiu e do que você vai receber no final, ou do que você pagará no final, é justamente o valor dos juros. No consórcio não existe juros, existe uma taxa de administração. Essa taxa de administração ela é cobrada justamente para fazer toda a gestão do grupo, para que as administradoras possam vender as cotas, elas possam fazer as cobranças das inadimplências, para que elas possam fazer toda a gestão da emissão das cartas de crédito, acompanhamento, enfim. Existe um custo envolvido nessa operacionalização. E toda empresa ela tem que arcar essas despesas de alguma forma. Essa despesa ela é feita por meio dessa taxa de administração. E aí é importante você pesquisar no mercado qual é a administradora que possui a melhor taxa ou a menor taxa de administração. Isso faz toda a diferença na composição da parcela do consórcio. Mas vamos lá, eu estou lá participando do consórcio, fiz a minha adesão, escolhi a melhor taxa de administração, eu estou adequado ao meu orçamento, mas todo mundo está sujeito a intempéries. Pode ser que aquele mês aquela comissão que estava esperando não caiu, pode ser que o patrão atrasou seu pagamento, pode ser que você teve um problema no seu banco, enfim, você não conseguiu pagar as parcelas. O que acontece se eu ficar inadimplente? A primeira consequência é você não poder participar nem do sorteio nem dos lances. Se você está inadimplente, você não pode ser sorteado nem oferecer lances. Essa é a primeira consequência. Se você ficar inadimplente por mais de 3 meses, você corre o risco de ter seu contrato cancelado. Além da cobrança de multas e juros por atraso, por inadimplência, você pode ter seu contrato cancelado. E aí você perderá a sua cota. Então, é muito importante que você mantenha as suas parcelas em dia. Mas, Vladimir, eu não quero mais participar do consórcio. O que eu faço? Eu vou parar de pagar simplesmente? Não. Se você não tem interesse mais em participar do consórcio, basta que você, antes de ficar inadimplente, procure a sua administradora e diga que você não tem mais interesse. Naquele momento, será feita a rescisão do seu contrato, você não terá mais direito a participar das assembleias, como nós já dissemos aqui, mas você não terá multa, você não terá uma cobrança por inadimplência. Por isso é importante que você se antecipe. Como nós já dissemos, o cancelamento do contrato ele pode ser feito de duas formas, né? A pedido do participante ou por inadimplência. Aí seria uma rescisão unilateral feito pela administradora do consórcio. Então, antes que você fique inadimplente, antes que você tenha o seu contrato rescindido, você pode procurar a administradora e você pode também transferir a sua cota. Muitas vezes a solução está do seu lado. Alguma pessoa tem interesse em adquirir a sua cota, você pode transferi-la, você pode vendê-la, inclusive. Então, basta que você procure o seu corretor, o seu agente, a pessoa que ele indicou, que ele te oriente da melhor forma possível. Procure a RAT, nós vamos te dar essa orientação. E já que nós estamos falando aqui do pagamento das parcelas, o que compõe as parcelas? Algumas administradoras cobram a taxa de adesão, que é um valor percentual muito pequeno, a taxa de administração, o fundo de reserva e o seguro prestamista. O que é o fundo de reserva? O fundo de reserva é um valor percentual cobrado de todos os participantes do grupo, justamente cobrir eventuais inadimplências ou despesas eventuais, contingentes, que não estavam previstas no início do grupo. Então, ao final do grupo, no encerramento, as administradoras fazem todo o balanço e aquilo que sobrou desse fundo de reserva, ele é devolvido para todos os participantes daquele grupo.
Já que falamos aqui do encerramento, como é que funciona o encerramento do grupo? Quando você faz lá o seu contrato, a sua adesão, você vai perceber que todo grupo ele tem um prazo de duração. Os grupos imobiliários normalmente têm prazos maiores, os grupos de automóveis e serviços têm prazos menores. Ao final daquele prazo, muito provavelmente todas as pessoas já foram contempladas. Aqueles que eventualmente ainda não tiverem sido, terão automaticamente a sua contemplação no encerramento do grupo. Pode ser que alguém não foi sorteado durante os 190 meses ou não ofereceu nenhum lance, não tem problema. Chegou no final do grupo, chegou no encerramento no último mês, todos aqueles que não foram contemplados antes serão contemplados automaticamente. Ou seja, eles pegarão a carta de crédito deles, terão o direito de utilizar da mesma forma. E aí é feito o fim do grupo, o encerramento formal do grupo. Aquela sociedade, ela se dissolve porque o objetivo deixa de existir. Basicamente, as informações essenciais são essas. Se porventura você ficou com alguma dúvida ou quiser saber um pouco mais sobre consórcios, procure a gente. Teremos a maior satisfação em lhe atender. Muito obrigado. E como é que se encerram os grupos? Quando você faz a assinatura do seu contrato, você vai lá, você vai observar que tem um prazo de duração do grupo. Normalmente, de imóveis, são os grupos com maior período de tempos, né? São grupos mais longos. Os grupos de automóveis e serviços são grupos com períodos menores. Então, mesmo no grupo em andamento, você vai perceber lá que tem uma quantidade X de meses ainda até o encerramento do grupo. Finalizou aquele período, o que vai acontecer? O grupo vai se encerrar. Então, a administradora provavelmente vai